Olá, gente, seja bem-vindo aqui à nossa aula, dos nossos cursos de formação de diretores, seja diretores 3D, diretores 2D ou até diretores live action. E nessa aula de hoje nós vamos até falar um pouco, né, da parte de direção live action, tá? Focado um pouco para isso, não no que eu vou estar falando agora, mas durante essas 20 primeiras aulas aí, acredito que nós vamos estar falando também muitos assuntos que nós podemos aplicar, tá? Numa direção de filmes, numa direção de um projeto de filmes live action. Bom, primeira coisa que eu queria estar aqui falando aqui com vocês agora era sobre o storyline, né? Isso aqui, todo projeto, todo filme, todo seriado, todo curta, né? A ideia em si do filme, né, que nós aprendemos em aulas anteriores, nós vamos estar aplicando aqui nesse storyline, tá? E esse storyline ele é muito importante justamente pelo fato que é como se fosse a essência da sua ideia que você teve. Enquanto você teve uma ideia X, ou seja, para fazer um filme X que fala sobre Y, o storyline você vai pegar essa ideia X que fala sobre Y e aplicar, né, ele em um sentido, né, ou seja, em um contexto. Tá? Então, o que seria, no caso, esse storyline, como a gente pode estar vendo aqui? O storyline, ele é o que? Ele é o resumo das ideias principais do filme em uma linha. Em essência, ele é justamente isso mesmo. É você pegar aquelas ideias que você teve anteriormente, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer produzir, aquilo que você necessita desenvolver, tá? E aplicar isso em uma linha de uma forma concisa, coerente, tá? Para que você tenha ele bem fixado, tá, na sua produção. Normalmente ele não muda, tá? O storyline ele não muda. Você faz o storyline em uma linha e é ele que você vai aplicar e desenvolver no desenrolar da sua produção. Para quem trabalha com games também, e até no caso com direção de games, né, apesar que isso a gente vê na área de game designer, né, que é como se fosse uma das áreas principais da área do game, da área de desenvolvimento de um game, tá, de uma produção de um game, né? Lá a gente tem um tópico que é como se fosse esse storyline, se é que a gente pode falar assim, que é como se fosse a ideia principal, tá, do game. O que é que o game vai ser? Ele chama Ad Concept, né? Então esse Ad Concept é o que? É justamente essa ideia principal, é aquilo que você quer fazer no seu game. E assim como existe lá na área de desenvolvimento de games, né, na área de filmes aqui, de curtas, enfim, nós temos aqui o storyline, que é justamente a aplicação, né, dessas ideias principais, tá, em uma linha, tá joia? Outra coisa que nós também temos, né, tá aqui no nosso storyline, é o que? É a resposta para a famosa pergunta, né, do que se trata o filme, tá? Então o que acontece? Depois que você juntou essas ideias do que você queria para o seu filme, para o seu curta, para a sua produção em si, você vai ter que se perguntar, vai ter que não só se perguntar, você vai ter que se responder, né? Você vai ter que responder essa pergunta, né? Do que se trata o filme, né? Do que trata essa produção em si, tá? Se você conseguir responder, no caso essa pergunta de uma forma coerente, concisa e dentro das suas ideias principais, pronto, você acabou de fazer o seu storyline. Tá joia? Então você precisa, além de você juntar essas ideias principais, você precisa responder essa pergunta, tá? Sobre o que é a sua produção, qual o desenrolar dela. Lembrando que isso em uma linha, ou seja, uma forma concisa, tá? É uma forma direcionada. Em exemplos anteriores eu falei sobre o filme Titanic, tá? Então eu vou falar mais ou menos sobre o storyline, né, em relação ao Titanic, só para que seja um exemplo, para que vocês possam fixar essa ideia, tá joia? E por último, nós também temos aqui no storyline, que é o quê? Que ele é ideal para organizar as ideias, vender e divulgar o seu conteúdo. Ou seja, organizar as ideias como? É justamente isso, você pegar essas ideias principais e você organizá-las em um resumo, tá? Que no caso do storyline ele vai se resumir em uma linha. Tá? Então o que acontece? Você vai organizar essas suas ideias, vai direcionar o que é o início, o meio e o fim. O princípio, né, o desenvolvimento e a conclusão. Tá joia? Então você precisa organizar tudo isso para estar fazendo o seu storyline. Segundo é justamente como é que você vai vender o seu conteúdo. Ou seja, porque um filme hoje, além de você ter no caso, né, você tem lá normalmente o diretor executivo, né, eu também vou estar falando em aula posterior, que é sobre como se fosse um glossáriozinho,
tá? Que ele é muito importante, das palavras principais, tá bom? Que nós temos, e eu vou estar falando sobre isso. Então, um filme você precisa vender ele, você precisa saber como vender. E não basta apenas uma boa história, bons atores que estão envolvidos, né? Ou seja, no nosso caso do 3D ou 2D, uma boa animação, tá? Uma boa direção de arte ali envolvida. Tá? Você precisa saber como vender, até usar um pouco do marketing, tá? Em relação a isso, vender o seu conteúdo. Tá? E não só como vender, mas como que você vai divulgar esse conteúdo também. Através de que esferas, através de que formas, como que vai ser as campanhas de publicidade, como que é o marketing anteriormente da campanha de publicidade, como que você vai conseguir desenvolver, né, essa sua direção de vendas, né, e depois, logo depois, posteriormente, a divulgação, né, desse conteúdo. E não só na parte de divulgação já para o público final, mas como que você vai vender e divulgar o seu conteúdo no quesito, se você é um roteirista, né, se você no caso vai ser o diretor-geral do filme, como que você vai vender e divulgar esse conteúdo para as pessoas parceiras, para as pessoas que estão ali envolvidas direta e indiretamente na sua produção, tá? Seja no caso o diretor executivo, ou seja parceiros de produção, tá? Então tudo isso você precisa fazer uma storyline bem conciso, direto, para que as pessoas quando batam o olho no seu storyline, ele desenvolva uma vontade de ver o que é que você está querendo fazer com aquela produção realmente, ou seja, quer saber todo o resto da etapa, tá? Até chegar no caso lá no roteiro, para que você possa literalmente você já vendeu o seu peixe, né? Que a gente pode falar assim, esse jargão, tá? E passar para os produtores, para as pessoas que vão estar ali em parceria com você. Então, o storyline, ele realmente, pode parecer uma besteira, pode parecer assim, poxa, é só o que eu vou fazer uma linha? Que coisa mais sem sentido, mas muito pelo contrário, o storyline ele é muito importante, porque é a partir dele que a pessoa que vai estar lendo aquele storyline, seja o diretor executivo, os parceiros, né, ele vai, no caso, pegar aquela storyline, e se ele tiver vontade, se ele sentir que realmente vai ser um filme bom, aí que ele vai desenvolver, aí que ele vai prolongar essa parceria, no caso com vocês, ou seja, desenvolver isso, porque se a partir do storyline ele vê que não é uma produção muito interessante, ele vai simplesmente descartar, né, e retirar isso, tá, da produção, né, do parceiro em si. Ele vai procurar outra pessoa para estar investindo. Então, por incrível que pareça, o storyline ele é muito importante, tá joia? Então, vocês precisam saber como trabalhar da melhor forma esse storyline na sua produção, fazendo bons resumos das ideias, respondendo, né, a pergunta, né, do que se trata, do que é a sua produção, né? E o storyline ele é justamente ótimo para isso, né, para organizar as ideias, vender e divulgar o seu conteúdo, tá joia? Então, era isso que eu queria estar falando aqui nessa aula aqui, nessa primeira aula aqui em relação a essa parte do storyline aqui, e vamos para a próxima aula. Um abraço.